Uma vez estamos aqui reunidas para começar mais uma live e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Eu espero que vocês possam estar me acompanhando. Sei que algumas pessoas têm seus compromissos e tudo, isso é natural. Então, vamos tentar começar com um agradecimento, que é a melhor coisa que tem. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas, por estarmos vivos, por estarmos aqui mais um dia, por Ele poder nos dar o conforto, a paz, a fé. Vamos agradecer por nós podermos ver, enxergar as coisas, poder ouvir, quem pode ouvir. Quantas pessoas que passam por situações que não conseguem isso. E a gente pode. Eu quero agradecer pela minha casa, a cadeira que eu sento. E assim vai, agradeçam também, vão agradecendo as coisas. Seu corpo, sua saúde, sua mão, seus pés que te fazem andar para todos os lados, suas pernas. Nós temos muito, muito mais a agradecer do que reclamar. E quando a gente potencializa o agradecimento, mais coisas boas vão fluindo na nossa vida. A única coisa que eu tenho para dizer que depois que eu fiz o curso da Márcia Luz, primeiro eu fiz o da gratidão da saúde, depois eu comecei a fazer esse coach da gratidão financeira. E é muito interessante essa parte da gente poder agradecer, a gente poder ter essa firmeza de pensamento que a gente tem que, ela fala pra gente estar escrevendo, né? 10 motivos para agradecer todos os dias. E mesmo que você não tá escrevendo, você vai pensando. Às vezes a gente reclama que tem coisa para lavar na pia, por exemplo, tem vasilhas. Mas que bom, né, que a gente tem, porque senão a gente não teria o que comer. Você imagina isso? Ou ter que limpar uma casa, por exemplo, varrer uma casa, igual hoje estava varrendo. Que bom que eu tenho a vassoura para varrer. Que bom que eu tenho a casa para varrer. E quantas vezes a gente reclama de tantas pequenas coisas que temos? Eu estou te dando assim exemplos. Mas a gente reclama do trabalho, mas graças a Deus você tem seu trabalho, porque é desse trabalho que vem toda a comida que você come, o seu vestimento, tantas coisas, né? Boa noite. Então você tem que entender que agradecer flui a sua vida de uma maneira muito mais tranquila do que quando você não reclama. Bem, e você agradecer traz mais plenitude, e trazendo mais plenitude te traz mais paz interior para que você consiga blindar também a sua autoestima. Você vai fazer uma construção dessa autoestima blindada. A gente já falou algumas coisas da outra vez, na outra live. Essa é a parte 2 e vamos falar mais um pouquinho. Porque a autoestima é a gente se sentir, não é se sentir bem o tempo inteiro. Até porque eu acredito que ninguém consegue se sentir bem todo dia o tempo inteiro. A gente é como se fosse assim, um dia o seu bom tá assim, seu bom tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá lá em cima, o outro dia tá lá embaixo. Mas cada dia nós estamos de uma forma diferente. Nós somos, como diz, esqueci agora o nome o rosto dele tá na minha mente. Nós somos uma metamorfose ambulante, não é? E a gente está sempre mudando, a gente está sempre percebendo as coisas de forma diferente. Por isso que eu falo que agradecer, a gente vai percebendo as coisas com mais fluidez, com mais alegria, a gente vai vendo mais coisas boas para a gente poder continuar de pé, mesmo quando tudo foge do controle. Porque a gente acha que pode controlar tudo, mas na verdade a gente não pode controlar. Então, a gente percebendo que a gente vai agradecer até pelas coisas ruins que aquilo ali vai te mostrar para frente alguma outra coisa, isso é muito interessante. Então, para a gente começar também a melhorar a nossa autoestima, a gente blindar a nossa autoestima, vamos dizer assim, seria bom se tivesse uma armadura para a gente blindar realmente a autoestima, mas isso não existe. Isso é uma força do seu pensamento, é uma motivação que você tem que ter
para você na sua jornada de crescimento. Então, por exemplo, você às vezes que sempre está lendo aqueles livros que estavam lá na estante, e isso te deixa com uma baixa autoestima. Se você começar a ler uma página que seja por dia, você vai começar a se sentir um pouco melhor. Então você aos poucos vai lendo mais um pouco e assim você vai conseguir ser mais feliz porque você fez aquela parte. Mas é claro que a gente quer muito mais, não é só isso, é uma coisa ali, outra coisa aqui, mas você tem que fazer um começo, tá? Isso eu falei muito também, da gente ter o começo, a gente ter o primeiro degrau da escada para subir. Todos nós temos o primeiro degrau, por isso que existe o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto, porque não começamos do último, começamos pelo primeiro, tá ok? Então, saber quem você é muito importante. Aceitar as suas falhas. Então, por exemplo, um dia que você tá lá embaixo, igual eu falei, que se você não conseguiu ler, se você estava acostumando a ler 10 páginas, você leu uma, não tem problema. Você já fez outras coisas mais que você tinha que fazer naquele dia, entendeu? Então, se aceita, mas ao mesmo tempo não deixe de se comprometer consigo mesmo, construa sua autoestima de acordo com seu eu interior, repetindo-se e amando-se. Então você tem que entender como você se sente. E você se amar não é uma questão de você ser arrogante, é uma questão de você ter o autoconhecimento, você se compreender. Porque quando você se compreende, você consegue ter essa firmeza de pensamento. E aí que é essa blindagem, porque você tem os seus pilares bem fincados, como se fossem ou um alicerce de casa, ou as raízes, por exemplo, de igual a árvore. Para que ela mais cresça, ela precisa se enraizar. É igual uma das leis de Hermes, quanto mais dentro, mais fora. Porque você precisa primeiro melhorar o seu eu interior, para que o crescimento exterior se expanda. Porque as pessoas, como elas vão visualizar que você está bem, ou que você está se melhorando, se você ali dentro não fez nenhum tipo de progresso interiormente. Então, tudo começa através do seu eu interior, entendeu? Bem, e aí você, como eu estava falando, você necessita do seu autoconhecimento. E é necessário ver que você tem as suas dificuldades, seus erros, seus defeitos, e você entendê-los com honestidade, entender e acolher o seu lado sombra. Poxa, eu não sou boa em fazer a limpeza, por exemplo, da janela, mas eu me acolho porque eu sou boa em outra coisa, sou boa em limpar o chão. Falando de casa, porque é uma coisa que eu não tenho que dizer sobre um trabalho, eu sou boa em informática, mas eu não sou boa em escrever. Eu sou boa em escrever, mas não sou boa em informática. Então quer dizer que nós, como os dedos da mão não são iguais, ninguém é bom em tudo. E ninguém é bom só em uma coisa. Então você pode ser bom melhor em uma coisa do que em outras coisas. E aí que você tem que entender que você não tem que ser igual ao outro. Então, igual a lei da correspondência, nossa, eu tenho que corresponder às expectativas, eu tenho que corresponder às expectativas do outro, mas a expectativa do outro é diferente da sua, porque esse outro pensa de forma diferente de você. Então, não tem como você ser da mesma forma. Vocês entendem isso? Como que você vai ser igual sua prima, sua cunhada, sua tia, se ela tem uma construção de ideal de vida diferente de você? Então, por isso é importante você colocar os seus pontos fracos, mas você se focar mais nos seus pontos fortes. Mas aí você vai também ter discernimento para tomar atitudes mais assertivas, porque se você consegue ser melhor naquilo ali, você vai potencializar aquilo que você tem de melhor. Então, como eu estava lendo ontem a respeito do fim da procrastinação, eu estava falando assim, meus 80% eu foco em ser melhor. Eu foco no que eu tenho de melhor, perdão. E os meus 20% é tentar melhorar o que eu não tenho. Então, se a gente ficar o tempo todo, o que a gente já falou algumas vezes aqui, de só ver o seu lado pior, a autoestima não é
você querer ser arrogante, mas deixar de ver você como o pior. Então não fique focando só naqueles tais, vamos supor assim do exemplo dele, dos seus 20% que ele foca, só 20%, vamos dizer assim, do tempo dele, da vida dele, nas coisas que ele é ruim para tentar melhorar. Mas ele foca mais no que ele é bom para ainda melhorar mais. Para ele se tornar especialista. É igual, por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalha com computador, eu vou focar cada vez mais em ser bom naquilo ali, fazer mais curso, entender mais, procurar mais teclas de atalhos, aprimorar. Eu vou cada vez ser melhor naquilo, e não no que eu não sou bom. Vocês entendem o que é? Então, através do seu autoconhecimento, você também vai entender isso. Você vai saber quem você é, você vai melhorar esse seu eu. E outras coisas que vão te deixar feliz é que se você faz coisas que te dá prazer também. Você já se perguntou o que realmente te dá prazer? O que realmente faz sentir feliz num dia? Se você fizer tais coisas num dia, o que você vai falar que seu dia foi bom ou ruim? Vamos dizer assim. Não é que existe dia bom ou ruim, mas a gente tem essa mania de ter um conceito pré-formado, né? De bom ou ruim. Será que existe o bom ou ruim? Pra mim, não sei se existe o bom ou ruim. O que existe é ego e egoísmo, né? O que existe seria, vamos dizer assim, a nossa falha mesmo, da nossa personalidade, da nossa condição humana, entende? E aí você também entender o que te irrita profundamente. Você tem coisas que te irritam profundamente? Essas são coisas que você deve estar evitando, de estar passando por essas situações. Porque, na verdade, você não tem necessidade de muitas vezes estar passando por certas situações. Você não tem necessidade de estar fazendo coisas só para agradar o outro. Ou você não tem necessidade de fazer coisas que te deixam infeliz. Entende? Ai, como é bom falar sobre isso. A gente tem uma reflexão muito interessante. Então, pense na sua vida, o que te faz feliz no seu dia a dia. E aí tem um exercício prático aqui. Escreva 10 coisas que você ama fazer, sem se preocupar se são úteis, lucrativas ou populares. E o que acontece? O autoconhecimento é o espelho mais libertador que existe. Porque é assim que você vai ver o que realmente é importante, o que não é, o que te irrita, o que não te irrita. E o que você pode deixar de lado. E se te irrita, você vai realmente ficar ainda fomentando aquilo? Ou você vai conseguir deixar isso de lado e focar no que é melhor, né? Lembra do autor que ele falou nos 80% melhor, tá bom? E a gente também tem que aprender a não se estagnar, né? Não ser como Gabriela, nasci assim, sou sempre assim. Eu sou Gabriela, né? Assim que é a música. Mas a gente tem um primeiro passo para nossa versão. Como eu dei como exemplo, nem que você tem vários livros, você tem pelo menos uma página. Escolha um livro para você começar, entendeu? Se você não tem um hábito, eu sempre falo para começar pelas tarefas mais difíceis. Mas se você não tem um hábito, comece por um livro melhor, você acha que vai ser mais interessante. Porque senão você não vai ter realmente desejo de estar lendo, por exemplo, nesse caso. Mas, por exemplo, vou arrumar, consertar alguma coisa, comece por aquilo que é mais difícil. Que aí você vai não ter o desânimo de recomeçar de novo, de continuar, né? Mas você tem que dar o primeiro passo, não se sentir tão frágil, tão impotente. Pra que isso? Você pode, entendeu? Você tem seus recursos, você tem as suas conquistas. Lembra das conquistas que você teve, né? Para você ser quem é de verdade. Lembra daquela pessoa que você queria ser? Então, vamos lá. Você pode melhorar, você pode não ser aquela versão de quem queria ser, mas você pode ser uma versão adaptada, não se abandona, né? E não quer dizer porque hoje você tá, como eu falei, você tá oscilante, um dia você tá doce, outro dia você tá bravo, certas horas
Ou isso é no mesmo dia, você tá doce, no dia você tá bravo, tá forte, tá frágil. A gente tem dias que tá frágil, nem todos os dias a gente tá forte o suficiente pra gente tá aguentando o rojão, vamos dizer assim, né? Às vezes isso não anula o quem você é, isso não anula o seu alto amor, você querer se amar, você querer estar sendo melhor pra você mesmo. Como você se trata? Você não pode se tratar como se fosse a sua inimiga. Você tem que tratar como se fosse a sua melhor amiga. Se você tem uma amiga que tá triste, que tava, não, você não vai lá para, ou pelo menos para escutar. E quando você não é incentivo, você não, você tem tantas qualidades, você é uma pessoa boa nisso, boa naquilo. Então fala isso para você também. Cara, você é tão boa nisso. Você é uma pessoa tão gentil, conversa com todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, olha as coisas que você já conquistou na sua vida. Entendeu? Esse é o tipo de coisa que você tem que dizer pra você mesmo. Entendeu? Se adaptar ao que você... essa condição de ser sua amiga. Então aqui tem um exercício aqui, olha. Para você escrever para si mesmo. Você pode melhorar, mas eu vou falar aqui mais ou menos de um modo geral, tá? Mesmo quando eu erro, eu mereço amor. Mesmo quando estou insegura ou confusa, eu me respeito. Eu aceito a minha transformação íntima. Então, aceite que hoje você quer melhorar. Se a sua versão não está te fazendo ter uma autoestima alta, aceite que você está em processo de transformação, que você vai dar um passo de cada vez, tá bom? Confie mais em si mesma, sabe? Sei que a gente às vezes posterga muito, demora para tomar coragem, para realmente seguir em frente ou fazer aquilo que a gente já almejou há muito tempo. Mas quando você começa a ter atos de coragem, tudo vai fluir. Cada vez mais você tem momentos que correspondem para enaltecer sua autoestima, tá? Outro ponto muito importante é que você tenha autocompaixão. A autocompaixão é o antídoto da sua voz interna cruel. Porque aí, quando você não tem uma boa autoestima, você é sua inimiga e não sua amiga. Então, por isso que você tem que ter a autocompaixão para você ser sua amiga, como você falaria com a sua amiga, como eu já falei. Então, você se maltratar não te faz evoluir. A compaixão é a força contrária à baixa autoestima. Presta atenção. A compaixão é a força contrária à baixa autoestima. Porque você não tem que denegrir a sua imagem para si mesmo. Não tem que se sentir inferior, tá bom? Então, vamos supor um erro recente que você tenha tido. Alguma coisa que aconteceu que você não se sentiu feliz com você mesmo. Pense nisso daí. Aí vamos supor que quando você viu que você cometeu um erro, porque nós cometemos erros, não tem como, aí você vai dizer assim, vamos supor, eu sou burra, eu não faço nada certo, não sei o que acontece comigo. Então, reescreva ou repense, eu estou aprendendo a ser melhor, eu sou forte, eu acerto muito mais do que erro. Porque senão você fica naquilo na cabeça, ai meu Deus, eu errei. Fica naquilo na cabeça. E aquilo, ao invés de fazer bem, vai te fazer mal, porque você errou. E se não tem como consertar, o que vai adiantar você ficar pensando nisso o tempo todo? Ele vai só te fazer sentir menor do que você já é. E aí como vai ficar a sua autoestima, tá? Então, você tem que se perdoar, né, nesse caso, e tirar isso como aprendizagem para você ser melhor daqui para frente. É assim que funciona. E pensar que você, na sua vida, acerta muito mais. Com certeza a gente acerta muito mais que erra. Mas é a vida é assim. Então a gente também tem que melhorar a nossa autenticidade. Então, essa mania do comparativismo, a gente muitas vezes quer ser igual a alguma pessoa que é da nossa família, que quando a gente era menor, a gente se moldou naquela pessoa, mas nós não temos identificação com ela, muitas vezes. E às vezes ela foi muito crítica com você,
ou você se sentiu muito aquém dela. E geralmente acontece mais com família, né, no começo dos tempos. Atualmente começa mais nas redes sociais, né, porque tem tanta mulher bonita, tanto filtro, né, tanta coisa, tantos ângulos, é tanto homem tirar foto assim, não tem que ser assim, não, vou fazer aqui, aí bota uma mãozinha assim, um pouco mais pra dentro, assim, e vamos fazendo, né, assim que funciona. Então já tem várias técnicas, né, então você tem que ter, assim, ser verdadeiro com você mesmo. Não tentar agradar o outro sendo como o outro. Então, sua autoestima ela tem que florescer quando você começa a viver como quem realmente é. Então, você pode ser você mesmo, nada te impede que você seja você mesma. Você pode até se moldar, inspirar nessa pessoa do passado ou algumas pessoas que você vê na rede social, não tem problema. Você não pode deixar que isso se sinta mais infeliz, mais inferior em relação a isso. Então, faça um exercício prático. Liste cinco coisas que você só faz para agradar os outros. Escolha uma para parar essa semana. Só uma. O resto vem com o tempo. Então, a gente também tem que ver nisso daí a reciprocidade. Porque muitas vezes a gente faz certas coisas que a gente não agrada, mas porque o outro também nos agrada. A gente tem necessidade de retribuição. Então, a gente só tem que ver se esse ato que você tem de retribuição não está te fazendo muito mal ou você está fazendo demais, além da conta, entende? Ou se você pode trocar esse ato de retribuição por outros atos. Porque tem gente que fala muito sim, sim, sim e não sabe se impor. Nesse sentido que eu estou dizendo. Então, tem que ter uma análise crítica em relação a isso, tá bom? Não é você deixar de fazer nada para os outros, porque também você está sendo muito egoísta, vamos dizer assim. A gente precisa de conviver bem com os outros, tá? Então, a gente tem que ter ações conscientes de autoestima pra gente fortalecer essa prática, tá? Então, toda vez que você age a favor de si mesma e não contra, você envia para o seu cérebro a mensagem: eu mereço, eu confio em mim. Eu mereço, eu confio em mim. Se você tomou uma atitude, por exemplo, eu não quero ficar comprando muito, você está realçando que a sua autoestima está bem. Então, se você deixou de comprar uma coisa porque você não precisava, por exemplo, você diz: eu mereço ser feliz, eu confio em mim, eu sou poderosa, nossa, eu me amo demais da conta, cara, eu sou foda. Né? Essas coisas assim, porque você, dessa forma, vai estar se autovalorizando. E isso é um exercício diário, são pequenas ações. Eu estou te dando um exemplo, foi esse. Podem ser outros exemplos. Por exemplo, se eu não tenho o hábito de fazer um exercício, começar a fazer um exercício. Começou a fazer uma caminhada. E aí você vai mandando essas mensagens para o seu cérebro, para o seu fortalecimento pessoal, né? Você vai ter mais coragem de dizer não, deixar de lado o que te faz mal, escolher você por você mesmo. Se você quiser dormir mais cedo, você vai dormir. Fale mais o que pensa, não é que você tem que dizer um monte de bobagem, não, minha gente. É aquela linha tênue que você tem que entender. Porque tem gente que fala além do que necessita e agride as pessoas de forma verbal. E permita-se descansar sem culpa, porque muitas vezes a gente acha que tem que fazer tantas coisas, principalmente a gente que é mulher, e às vezes se sobrecarrega, se sente cansada, até uma certa ansiedade de que tem que fazer aquela coisa, né? Então vamos combinar o seguinte: nos próximos 7 dias você vai anotar o que você fez por você. Você não precisa de deixar fazer as coisas para os outros, como eu falei. Olha a reciprocidade. Mas você vai fazer coisas para você conscientemente. Coisas que vão te elevar essa autoestima. E aí você fazendo isso durante 7 dias, então vamos supor, você fez de domingo a sábado. Aí você chega no domingo e vai ver o que você fez. Você vai anotar, né? Então você vai ver. E aí você vai se surpreender. Você vai se sentir feliz. E assim você não vai desmoronar diante do espelho ou do julgamento alheio.
porque as pessoas julgam e muitas vezes é cruel, né? Nem todo mundo tem tato para julgar, nem tem tato para dizer, né? Então, como é uma reflexão para a gente falar aqui sobre a autoestima, né? A autoestima não é se achar melhor que ninguém. Ela é parar de se achar pior do que você realmente é. Então, é aquilo que eu falei, não é você sentir-se arrogante, achar que é melhor do que todo mundo. É você se achar melhor para si mesmo. Parar de se achar inferior ao outro, às outras pessoas. Seja pelas outras comparações que eu já falei, pelas outras coisas que eu já disse na outras lives, tá? Então, você pode fazer essas afirmações aqui. Eu sou merecedora. Eu sou autoconfiante. Sua determinação é a maior força. Seu valor não diminui com a opinião dos outros. Você é incrível do jeito que você é. Seu amor próprio é o seu maior presente. Então, viva sem se culpar tanto, sem se denegrir tanto, sem dizer mal de você mesma. E vamos trocar aquelas palavrinhas de você pedir desculpa, né? Vamos tentar, assim, falar muito obrigado por me aguardar, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque você não é egoísta, você está só tendo coragem de se impor, de querer ser mais você. Isso não é ingratidão. Você querer ser um pouco mais é até uma forma de você se cuidar, você querer ser mais feliz com você mesmo. E você querer mais, as outras pessoas que estão ao seu redor, você vivenciando essas coisas boas, você vai estar mais feliz e levando felicidade para outras pessoas também, tá? E a gente na condição de mulher, né? Não é que essa live não seja só para mulher, pode ser para homens também, mas estou falando mais disso porque a responsabilidade do cuidar é muito maior para a mulher, né? Então, normalmente a mulher, ela costuma ceder, engolir choro, sorrir, e ainda não se achando boa o suficiente. Então, já está na hora de a gente arrancar essa culpa de dentro de nós. Tirar o band-aid, né? Que a gente parece que usa aquela ferida lá e vai lá tampando. Mas a gente não é feliz, certo? Não é? A gente tem que se achar melhor. E aí a gente pensa muitas vezes que a gente não pode dizer não. E aí você pensa assim, se eu disser não, ela vai se magoar. Se eu discordar, vão me rejeitar. Se eu me priorizar, vão me achar egoísta. Questione se isso é verdade ou suposição, tá? Porque até que ponto você priorizar o egoísmo, até que ponto você vai deixar de ser... Como é que eu posso explicar assim? Você sentir mal com você mesmo por achar que está sendo abusada, não sei. Tem muitas pessoas que são muito boas demais, sabe? E que às vezes se deixam se levar, certo? Mas é o que eu te falei, a gente precisa conviver socialmente. Então, por isso que a gente tem que ter uma crítica do quanto que a gente pode nos doar, mesmo que a gente não queira fazer certas coisas, porque a gente tem o grau de altruísmo, certo? E até que ponto fazer certas coisas vai nos bagoar ou ferir demais. Então é aí que você tem que ver assim, aquele sentimento ruinzinho que fica, aquela dor, aquela angústia no peito. É isso que você não pode sentir. Então, se você faz algo, sinta de boa vontade, faça de boa vontade, faça bem, faça feliz, tá? Faça com amor, com carinho, que assim você não vai se sentir pior do que você é, né? Então, não fica só achando que se você dizer não, que você não vai ter amigo, ou que ninguém vai querer ficar perto de você. Não se desculpa por priorizar também. E não tem problema se às vezes você mudar de ideia e escolher o seu bem-estar.
A gente não consegue agradar todo mundo. Isso é normal. Porque se Jesus veio aqui e não agradou a todos, quem dirá nós, certo? Então a gente tem que entender que a gente não é que nós somos má, tá? Não é que as pessoas de todos são má, não é isso. É que a gente tem modos de pensar diferente. Eu não penso como você, você não pensa como eu. E tá tudo bem, tá? Então, tá na hora de você parar de ser má para si mesmo e se tornar a sua própria heroína. Você ser feliz, se olhar no espelho, se sentir feliz, se sentir viva, alegre, radiante, contente, porque você está sendo a sua melhor versão. Aí aqueles seus pensamentos que estavam vindo, que não estavam sendo legais, eles vão começar a vir bons pensamentos, porque você está andando numa direção que tá indo a favor daquilo ali, tá bom? Então a gente tem que tentar ter uma comunicação assertiva. Sempre que você pensar em pedir desculpa, eu estava falando, né? Você fala assim: obrigada pela sua paciência, eu escolhi fazer diferente, essa foi minha decisão e eu estou em paz com ela. Peraí. Tempo muito seco, a garganta acaba ficando ressecada de ficar falando. Você não precisa justificar sua existência o tempo todo. E é tão chato ficar pedindo desculpa. Então, assim, obrigada por ter paciência. Muda. Esse até você vai mudando. E evitar de você também ter que ficar pedindo desculpa. Muda aí essa rotina de pedir desculpa. Porque tenta fazer o melhor. Tenta fazer o melhor por si, pelo outro. Entendeu? Anota as coisas para não ter que ficar pedindo desculpa porque esqueceu. Bota alarme no celular. Entendeu? Pra que você vai pedir desculpa? Não precisa, só se organiza. Às vezes é uma coisa tão boa, porque às vezes te tira a sua autoestima, porque você tá esquecendo das coisas. Bota alarmezinho lá no celular. Tem o Google Agenda, tem a agenda física, caderninho de anotação. Isso não é justificável, entende? Então, às vezes você vai se sentir mal com umas pequenas coisas tão bobas que você podia evitar tanto. Isso aí você vai pensar, não faço nada direito. Por quê? Não é porque você não faz nada direito, porque você esquece. Às vezes tem tantas coisas no nosso dia a dia e é tanto entretenimento que a gente esquece. E a gente não consegue viver o momento presente. Você tá aqui e tá pensando em 1 milhão de coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se você parar, quando a gente para pra meditar, vem tanta coisa na cabeça, às vezes eu fico até com um papelzinho do lado. Porque é impressionante a quantidade de coisa que lembro. Tem dias até que é muito bom, mas tem dias que, olha, eu tenho que ter um papel. Porque parece que a mente vai clareando, sabe? Aí tem um monte de coisa até que eu já deixei pra trás que eu tava nem lembrando mais. Vai surgindo na mente. Entendeu? Então, a gente tem que, assim, ter pequenos atos dentro da nossa vida que vão nos auxiliar a sermos mais felizes. Então, isso foi um exemplo que eu dei e que eu vejo acontecer com muitas pessoas, inclusive comigo mesmo. Então, por isso que eu gosto muito de anotar o que eu preciso fazer, me organizar, fazer uma lista de tarefas, sabe? Me organizar o que eu vou fazer hoje no dia. Se eu não for anotar, se forem poucas coisas, eu me organizei mentalmente para eu fazer essas coisas, sabe? Isso tudo me auxilia muito a não me auto-boicotar. É como se fosse uma auto-sabotagem. Você já parou para pensar? Que às vezes você não fazer, não anotar, é uma auto-sabotagem com você mesmo? Que você tá se enganando para não ter que fazer o que precisa ser feito? Já parou para pensar nisso? Porque a gente às vezes fala que esquece, mas será que esquece mesmo? Ou será que lá no seu subconsciente ele faz o favor de esquecer para você só para você não ter que fazer o que você tá te incomodando? Para pensar sobre isso. Isso acontece demais conosco, o ser humano. Não é só com mulher, não, é com todo mundo. Entendeu?
Então, se você sonha e deixa tudo para depois, você está se auto-boicotando. Se você se distrai demais com o celular, você está se auto-boicotando. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque às vezes eu me distraio bastante. Vou vendo. E é uma coisa assim, eu falo até para mim mesma, assim, nossa, pra que você fica tanto? Então eu vou me organizando, então, então eu às vezes fico um tempo sem olhar no celular, porque eu preciso de fazer as coisas. Eu tava vendo um vídeo, até porque eu tava à noite um pouco sem sono. Aí tava falando assim, uma adolescente lavando vasilha, né? Foi um vídeo assim de cômico. Aí ela vai lá, uma coisa, tá no celular, e vai lavando, não sei o quê. E assim, faz meia boca. A mãe lavando, rapidinho. Igual assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, fazendo um café, eu não tô olhando o celular, tudo lá. Já vou lavando, já vou fazendo isso, fazendo aquilo outro. A gente já vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque você tá com foco naquilo ali. Entendeu? Quanto você dá de foco naquilo que você tá fazendo? Então, a gente, muitas vezes, a gente precisa de evitar um pouco, a gente poder dar foco naquilo que tá fazendo. Entende? Então, a gente também se sabota com escolhas que te afastam de quem você quer ser. Então, uma dessas coisas que eu tô falando é esse exemplo, por exemplo. De a gente não tá dando foco, a gente se distrair, ou a gente se empurrar, a gente esquecer, né? Inconscientemente. Então, a gente às vezes tem medo de ser quem a gente quer ser. Você já parou que você às vezes tem medo do sucesso? Tem gente que tem medo de fracassar, mas você pode ter medo do sucesso também. E aí você vai se auto-boicotando. Então você tem que se perguntar, por que você faz isso com você mesmo, tá? A gente pensa de forma inconsciente que ser quem você é ameaça o mundo que nós acostumamos suportar. Então aquela feridinha que a gente vai curando e não tira o band-aid. Então, a gente fica naquela bostinha mole, quente, confortável. Então, a gente tem que sair dessa zona confortável. Aí, você vai mudando, você, nossa, você mudou tanto, você nem percebi, pô, a gente vai mudando, a gente não vai percebendo realmente. Mas é porque você resolveu ter atos de coragem para sua vida. E você vai acostumando a suportar um pouco mais. E o estoicismo, ele fala muito de você, às vezes, sair da sua zona de conforto para fazer alguma coisa. Porque a gente, às vezes, fica muito na zona de conforto. E isso é natural do ser humano. Não tem que se culpar tanto por causa disso. Agora, se você percebeu isso, você pode mudar. O ruim é quando você nem percebe que isso está acontecendo com você. Às vezes você pode perceber e não conseguir mudar, mas você quer mudar. Então você vai ter um tempo de perceber e não mudar, perceber e querer mudar, perceber e mudar. E aí você não precisa perceber mais isso daí. Então existem vários pontos, né? É como se fosse uma escala de desenvolvimento, tá? Então você tem que ter coragem, porque crescer exige coragem, tá? Então, para você não se perder do que já era conhecido. E aí, essa dor que você já vivia, já vira uma identidade sua. Tá mais fácil reclamar, tá mais fácil acostumar de ser do jeito que tá sendo, não é? Então, você tem que ir atrás do que você quer, do que parece, mesmo que seja assustador demais, você achar que às vezes não é capaz. Cara, não tem isso. Não tem isso. Se você tem um sonho na sua cabeça, pensa que se Deus colocou esse sonho na sua cabeça é porque você é capaz. Então tenha fé, acredite. Acredite que o melhor está sendo feito para você, tá? Se você tem esse sonho, você quer deixar de ser quem você é, você tem as suas iluminações diárias para conseguir fazer isso. Pode ter certeza disso. Que Deus nunca nos abandona. Procura observar os seus padrões de auto-boicote, porque cada um de nós temos os nossos padrões. Ir atrás do que você quer parece assustador demais, porque deixa de ser quem você já foi. Está ligado às crenças disfuncionais como não sou suficiente, não mereço sucesso, eu não posso errar, então nem vou tentar. Ou se eu conseguir, vão me invejar ou abandonar.
Então, foi o que eu falei. Medo de sucesso, medo de errar, né? Então, a gente tem muitos comportamentos sabotadores. Quando você tem uma autoestima cuidada, podem ocorrer esses fatores. Quando você não tem, né? Não tem autoestima cuidada, falei errado. Então, você tem uma procrastinação crônica, deixando tudo para depois. Ou então, se estagna porque se achar muito perfeccionista que você vai fazer aquilo que não vai dar certo. E tem o autoabandono emocional, aquela pessoa que fica achando que tá bom, fica lá achando que a vida tá assim, vai levando. E muitas vezes também tem relações tóxicas repetitivas, porque a pessoa vai atraindo sempre mais do mesmo, porque ela não altera os pensamentos. Então, como tem a lei da atração, a gente vai atrair aquilo que a gente está sendo, que é aquilo que a gente pensa, entendeu? Então, a gente tem que entender o nosso mapa de autossabotagem, procurar entender, se conhecer, para saber como a autossabotagem está afetando os resultados da nossa vida. Porque se a gente sabota demais, a gente não tem resultado. Então, vamos fazer um exercício simples. Vamos supor, a gente tem 3 colunas. Então, você tem uma situação, tá? Vamos supor que a situação que você tem está no primeiro quadrante, aqui na primeira coluna, perdão. Eu recebi uma proposta de projeto, tá? Então, você riscou, tem a segunda coluna. Crença oculta. Ação sabotadora. Enrolei para responder, fiquei com medo. Mais outro traço, a terceira coluna. Talvez eu não seja boa o suficiente para isso. Eu imagino que muitas pessoas têm deixado de fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego porque não se achou autossuficiente, tentar fazer um concurso, uma prova, ou ir a algum lugar que você se achava não merecedor de estar lá porque se achou não o suficiente, que achou que aquilo era demais para você. Então, essa crença de não merecer, de ter as coisas melhores, de ser melhor, de aceitar coisas melhores, é muito ruim, porque você se acha incapaz. E aí você fica naquela coisa ali, ó, no autoabandono emocional, tá? E isso é muito ruim porque vai te levando a uma depressão, uma ansiedade. E você tem o poder de se autotransformar, tá? Porque a mudança, ela começa nos pequenos atos de interrupção do seu inconsciente. Como eu falei, você percebeu que ia mudar, e percebeu e mudou, depois só mudou. Entendeu? Então, são os atos inconscientes. A gente vai perceber, se a gente colocou na cabeça, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa que eu não tô gostando tanto, essa mudança vai indo devagar. Desobedeça essa autossabotagem que não tem nada a ver. Pra quê? Você vai ficar com essas bobeiras na cabeça? Não há necessidade. Então, perceba-se. Veja quem você é. Se você sempre abandonou no meio, hoje continua até o fim. Não tem necessidade de você abandonar essa pessoa porque você abandonou antes. Quer dizer que você vai ser sempre assim? Você não pode mudar? Você vai ter que ser Gabriela? Tem que ser assim mesmo? Não. Diz sim pro medo. Deixa ele pra lá, tá? Eu tenho firmeza no meu coração. Eu tenho Deus comigo, eu sou forte o suficiente, eu mereço ser feliz, eu me permito ser feliz, eu me permito ser quem eu quero ser. E se a autocrítica te dominar, escreva 5 qualidades suas e releia antes de dormir. Por quê? É muito fácil. É muito fácil a gente se perder nessas bobeiras mentais, nesses pensamentos. Lembrando que os pensamentos não são você necessariamente, porque a gente fica muito devaneio aí. Então, faça essa leitura para poder te colocar igual como se fosse um cavalo. Botar uma viseira aqui para você, assim, não, eu sou capaz, eu vou, eu consigo, eu vou.
É você seguir, que você não falar assim, mas eu fiz aquilo no passado, aquilo ali não deu certo, eu briguei com meu marido, eu deixei de fazer aquilo, não fiz aquilo. Aí você começa a olhar muito para os lados, e aí o que você faz? Não faz, entende? Então, nesse momento, é até engraçado eu falar isso, mas é verdade, você tem que botar uma coisa aqui do lado e seguir em frente, entendeu? Porque se você olhar muito pro lado e ouvir o que as pessoas falam, a crítica do que muitas vezes as pessoas falam, porque as pessoas não são você, e ela não critica muitas vezes porque quer seu mal, não. É o jeito dela pensar. Mas a gente às vezes já leva muito pro lado pessoal, né? E aí você não tem uma autoestima boa, você já acha que é ruim. É isso que acontece, tá? Então vamos escrever uma cartinha, né? Pra gente se proteger, pra gente conseguir dominar um pouco mais essa autossabotagem, né? É uma cartinha pequena, você pode melhorar se você quiser. Depois eu vou deixar isso pronto. Eu tô só precisando arrumar um pouco o português que ficou. Tô percebendo aqui que algumas coisas ficaram erradas, mas pouca coisa. E depois eu vou deixar liberado para vocês um mapa mental das 2 aulas. Eu coloquei tudo junto. E leia sempre que preciso, porque isso faz bem para você. Para mim foi ótimo. E tenho certeza que para quem tá vendo ou vai ver, vai ser ótimo também. Sei que você quer me proteger do fracasso, mas você está me protegendo tanto que está me pedindo de viver. Eu não sei mais viver como antes, então vou te ouvir mais. Eu escolho a mim mesma e caminhar mesmo com medo. Então, a coragem não é a ausência do medo, é você ir mesmo com medo. Então, você tem que mudar os seus padrões e crenças em respostas às situações cotidianas. Você tem uma mentalidade aberta e empática, criar novas expectativas e soluções não convencionais, que está fora daquele seu padrão, beleza? Crie caminhos mentais que se encaixem em seus valores para tomada de decisões. Então, por isso o autoconhecimento lá não foi legal. Então, você tem que entender quem você é, o que você gosta, o que te irrita profundamente, que aí você vai conseguir já ter os seus caminhos neurais já fortalecidos para as suas tomadas de decisões. Não se paralise por distrações ou interferências, principalmente se houver problemas. Você pode até ficar meio, né, a gente fica meio chocado, tem horas por alguns problemas, mas tente continuar. Você tem o dever consigo mesmo, tá? Porque o mundo não para, ele continua rodando. Enfrente seus medos, não deixe que seus medos e inseguranças sejam protagonistas de sua história. Não duvide de seu merecimento e habilidades. Você tem suas habilidades, você tem a sua competência. Sua mente deve ser sua melhor amiga. Controle-a a seu favor, tá bom? Então, você é que é capaz de melhorar aqui dentro para melhorar o resto. Eu quero ser mais magra, eu quero começar a malhar. Mas primeiro você tem que mudar aqui dentro, tá? Seja qualquer coisa que você quer fazer um curso, tem que mudar aqui dentro. Então, você tem que redefinir o seu amor próprio. Não é se achar perfeito, é se colocar sempre em primeiro lugar, com os seus limites, assim. Vamos dizer assim, não é que você tem que ser egoísta, mas é gostar de si. Ter um amor próprio em relação ao seu cultivo, do seu eu, do seu autocuidado, de ter respeito por si mesmo, tá? Então, vamos ver aqui a psicologia do amor próprio. É identificar e desafiar pensamentos autocríticos. Lembra do crítico interno que a gente falou da outra aula? Praticar a autocompaixão com os erros. A gente falou que a autocompaixão ela é o reverso para baixa autoestima.
É estabelecer limites claros que protejam seu bem-estar. É o autoconhecimento, saber o que te irrita profundamente e as coisas que você gosta. Você tem que ser os limites. É o que eu te falei, a gente tem que ter o auto de altruísmo e reciprocidade, mas a gente tem que ter o nosso limite, entende? Como cultivar o amor próprio dia a dia? Então, vamos reconhecer as nossas conquistas. Cada dia uma conquista, como eu disse. O que você acha que no seu dia vai te liberar uma dopamina de amor próprio? Quais coisas que você acha que você fez que vai te dar mais felicidade? Então, reserve um tempo para se carregar. É como igual você vai botar o celularzinho, recarregar. Pensa nas coisas que você fez, se você ficou feliz com você mesmo, se está de acordo, se não está. Se não está, muda. Você pode mudar. Você não precisa ser igual, tá? Eu vou ler uma carta de alto amor para si mesma. Também é bem pequenininha. Mas cada escolha pequena rompe o padrão antigo. Então, se você escolher ter amor por si mesma, você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Eu vou ler bem pequenininha, tá? Eu me aceito exatamente como sou hoje. Eu me perdoo pelas vezes que duvidei de mim. Eu me abraço com todos os meus ciclos de transformações. É tão bom poder se amar, não é? E a gente às vezes fica tanto se punindo. Então tenha consistência nesse alto amor. Continua tendo as suas coragens, as suas mudanças, seus atos, suas atitudes de melhoras. Você não precisa se achar perfeita. Não é isso. A gente sabe que nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Mas você tem que se achar melhor. Tem que se achar mais bonita, mais inteligente, mais capaz, mais tudo de bom, tá bom? Então, se colocar sempre em primeiro lugar, sempre quando o amor próprio é real. Porque a gente precisa ter esse alto amor. Nós precisamos disso. Então, assim, eu me amo, eu me aceito. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu sou feliz comigo mesma. Eu tenho liberdade. Eu sou amorosa comigo mesmo. Por exemplo, eu sou minha melhor amiga. Cada dia que passa eu tomo decisões mais assertivas ao meu favor. Lembra do TFT? Você pode fazer a sua própria criação. Pode fazer igual a carta do amor aqui, olha. Eu me aceito exatamente como sou hoje. Eu me aceito exatamente como sou hoje. Eu me perdoo pelas vezes que duvidei de mim. Eu me abraço com todos os meus ciclos e transformações. Tá vendo? É pequena e nem deu, ó. Cada escolha rompe um padrão antigo. Me amar é um ato de coragem. Eu não sou perfeita, mas eu sou capaz. Cada dia que passa, eu faço escolhas a meu favor para me sentir melhor comigo mesma. Tá vendo? Então a gente precisa se amar, a gente precisa gostar de si mesmo, tá bom? A gente não precisa de nada externo. E a gente também tem que entender que essas coisas externas que acontecem não pode tirar tanto a sua paz, te desequilibrar tanto. Então eu acredito que hoje você não é mais a mesma mulher que começou a ver as duas lives que eu fiz. Que hoje você está pensando de uma forma diferente. E que você tem o poder para mudar. Mudar o que está aí dentro de você. E a autoestima é uma prática constante. E essas armas estão dentro de você. As armas são as armas da persistência, da coragem, do merecimento. E se você acredita
que muitas vezes sozinha você não consegue, me procura. Eu posso te ajudar em relação a isso. Mas procura ver essa live mais vezes. Faça os exercícios. Se você quiser mudar algumas cartinhas, né? Bilhetes, vamos dizer que para mim é como se fossem bilhetinhos para você ler. Você um dia pode ler um, outro dia você lê outro, né? Você escreve, você tem um caderninho de coisas que você vai ler para se autofortalecer. A gente não falou para você falar à noite 5 qualidades suas? Então, a autoestima é uma construção. Então, se você tem que comer todo dia, não tem? Tem que tomar banho todo dia, não tem? Você tem que sair para trabalhar? Então, todo dia você não tem as suas prioridades, não tem as suas coisas que são realmente necessárias? Seu auto-amor também é. Sua autoestima você necessita disso também. Então, se motive, crie espaços na sua agenda que são necessários para melhorar a sua autoestima, tá bom? Então, como eu falei, eu sou coach da gratidão financeira, sou reikiana, faço terapias holísticas e estou aqui à disposição para você. Logo, logo estarei colocando para você esse mapa mental, é só me pedir, tá bom? Eu agradeço demais por poder estar aqui. É muito importante, tá? Com vocês, poder passar essa força, esse conhecimento. Eu sei que muitas pessoas precisam disso. Um beijão. Até mais.